Deixa eu só trazer um pouquinho de clareza para vocês. Hoje nós estávamos sem luz, até agora às 10 e algum pouquinho. Então o pessoal da Celeste está fazendo alguma manutenção na rede, no prédio, enfim. Eles avisaram que estaríamos sem luz. E aí, em cima da hora, a gente não conseguiu programar para ter as projeção, enfim, luz, som, como a gente sempre faz aqui. Mas fique tranquilo que é tudo sempre para o melhor. Então eu quero só explicar para vocês o porquê que nós estamos assim, nessa coisa mais... A gente não está bagunçado, tá, gente? Vamos só trazer um pouco de linguagem um pouco mais atualizada. Nós resolvemos fazer hoje uma reunião um pouco mais intimista. Ficou bonito, não ficou? Ficou melhor, né? A gente não está sem luz, a gente está em uma reunião intimista. Hoje tudo é minimalista ou intimista. Quando falta é minimalista. Quando é pequeno é intimista. Isso é bom. E nós estamos aqui nessa reunião, mas eu quero falar para vocês. O Espírito Santo, ele não deixa de estar presente. Ele não se move por luzes, por som, pela nossa programação. E eu amo quando o Espírito Santo faz isso. Quando a gente programa, a gente projeta. Nós tínhamos muita coisa para hoje. Para vocês entenderem, nós tínhamos projeto para lançar, o projeto de implantação, tinha vídeo, gente, tinha um monte de coisa. Aí durante a semana, quando eu recebi o e-mail da Celeste, eu até tentei argumentar com eles, né? Falei, cara, como assim? Não posso, a minha programação é domingo. E aí o pessoal só botou, isso já está programado há mais de 90 dias, atenciosamente. Já entendi que não ia rolar. Eu falei, então, gente, suspende toda a programação, porque a gente precisa fazer bem feito. Mas eu quero falar para você hoje e nessa manhã de uma forma muito especial algo que Deus vem falando no meu coração, que é sobre os desvios de Deus. Sabe quando você programa chegar em algum lugar e aí você erra o caminho? E aí quando você erra o caminho e aí tem aquela vozinha que vem do céu ou do seu painel que diz recalculando, é o seu Waze ou o seu aplicativo de guia aí, seu mapa, né? Eu geralmente eu coloco o Waze, mas eu gosto de não seguir ele, porque não gosto de andar com o Waze, então eu vou em qualquer lugar, enfim. E aí eu boto, várias vezes eu coloco ali o Waze, eu coloco seja o aplicativo e não sigo. E a mulher fica sempre recalculando. Aí geralmente vem uma voz que não é do Espírito Santo, mas é da minha direita, que é da Fernanda, e ela fala assim, por que tu bota o aplicativo se não vai seguir? Então não segue, ou segue ele. Né? Não, mas eu quero ir por aqui, outro caminho, vou botar. Mas se ele tem a melhor rota, por que você não segue a melhor rota? Mas eu não gosto de estar preso ao Waze. Aí eu também, às vezes, quando eu vou na autoestrada, eu não coloco. E aí a Fernanda vai falando, ó o radar, ó o radar, ó o radar. E ela, por que não bota? Porque eu falo, não quero estar preso nesse negócio, eu quero me mover de uma forma livre. Semana nós fomos viajar. E aí nós tínhamos alguns motoristas no carro, né? E aí, gente, eu desisti do pessoal, falei, gente, desliga o aplicativo aqui, porque o radar estava distante, tipo assim, 500 metros. Já estava todo mundo falando para o motorista, que era o Rafael, ó o radar, ó o radar, ó o radar. Gente, por que a gente não desliga o aplicativo? Vai ficar todo mundo avisando que tem um radar aqui. Muitas vezes nós fazemos isso na nossa vida, na nossa caminhada diária, na nossa vida cristã. Nós pedimos, Deus, abençoa os meus planos, abençoa os meus projetos, mas é do meu jeito, é da minha maneira. E aí nós temos constantemente o Espírito Santo falando para a gente, você precisa recalcular a sua rota. Mas o bom disso tudo o que é? É que Deus nunca abre mão, Ele nunca abre mão de nós. Ele é aquela mulher do Waze lá, se você não desligar, se você não disser, não declarar, me deixa andar sozinho, Ele vai ficar sempre falando com você. O Espírito Santo sempre vai vir à tona, falando na nossa mente, no nosso coração, através de pessoas, através da palavra de Deus. Ele sempre vai falar. Mas nós insistimos em fazer da nossa maneira. E aí nós encontramos na palavra de Deus muitas pessoas e homens que nós nos espelhamos, e homens que nós nos admiramos, que tiveram os desvios de Deus aos seus olhos nas suas vidas. Nós encontramos em Gênesis o desvio da vida de Abraão,
que teve um chamado, ele sai, passa por uma terra, e aí Deus diz para ele, olha, deixa toda a tua parentela, deixa todo mundo, e aí ele resolve levar o seu primo, o Ló, e ele leva junto, e chega um momento que Deus fala, olha, é momento de você recalcular a rota agora, separa da sua família, eu tenho algo para você. Ele chega e fala para Ló, escolhe qual lugar você quer ir, aí Ló olha o lugar bonito, Abraão vai para onde não tem nada aos seus olhos. Aí nós encontramos o desvio também de Moisés, que ficou em uma viagem de 40 dias, de onde ele estava até a terra prometida, ele leva agora 40 anos. E aí tem todo um processo de Deus na vida dele, na vida do povo. São os desvios de Deus que acontecem diariamente nas nossas vidas. E aí quando Deus começa a permitir esses desvios, porque o plano de Deus ele é perfeito. Mas o que eu quero falar para você nessa manhã é que a sua viagem até a sua terra prometida, ela não é em linha reta. A viagem da sua vida até o seu plano perfeito não será em linha reta. Você consegue imaginar a linha da vida? Quando alguém está no hospital, tem lá um aparelho ligado, né, a pessoa está ligada sobre aparelhos, e aí existe a linha da vida, que é por onde os médicos conseguem monitorar o paciente. E aí tem ali aquela linha da vida, onde tem aquele altos e baixos da linha da vida. Entre altos e baixos é a garantia de que a pessoa está viva. Quando de repente o médico entra na sala, ou está os familiares ali com o paciente, e se ouve aquele pi em linha reta, essa é a garantia, ou a notícia, ou a evidência de que a pessoa morreu. Então, se você está vivendo altos e baixos, fica tranquilo, você ainda está vivo. Você ainda está sobrevivendo, você ainda está vivendo aqui nessa terra. E aí nós temos várias pessoas com seus altos e baixos. E eu quero falar hoje sobre o desvio na vida de José. José teve planos de Deus, sonhos maravilhosos que ele mesmo recebeu da parte de Deus. Se você não sabe, eu quero trazer contexto para você. José, um jovem, irmão mais novo de muitos irmãos, ele recebe um sonho de que o sol e a lua agora estavam se prostrando e adorando, as estrelas adoravam apenas um ser. Ele tem agora uma visão, um sonho de que alguns feixes amarrados se dobravam e adoravam apenas um feixe. E aí José teve uma grande ideia: eu sou esse que vai ser adorado, eu sou esse que vai ser respeitado. E era verdade, era o que Deus estava prometendo para José. O que o José não tinha era maturidade para receber os sonhos de Deus na vida dele e guardar para ele o processo que Deus tinha para ele. O que eu quero falar para você é que aquilo que Deus prometeu para você, os sonhos que Ele declarou sobre você, não quer dizer que você está apto para receber os sonhos dEle agora. Mas quando Deus promete algo para você, quando Ele declara os sonhos dEle para a sua vida, o que Deus está falando é que você está apto a entrar em um processo, em uma caminhada até a realização dos teus sonhos. Quando um pai diz para um filho: se você passar no vestibular, quando você passar na federal, o mais difícil, quando você cumprir com o mais difícil, eu te dou um carro, né? Para os homens, te dou um carro. Não é porque você recebeu essa notícia no ensino médio que você vai receber o carro amanhã. O fato de a promessa chegar até você não quer dizer que você está pronto para receber o fruto da promessa. Foi o que aconteceu com José. Gênesis, abre comigo por favor, Gênesis 50. Eu quero ler alguns versículos com você aqui, para trazer contexto para aquilo que eu vou falar nessa manhã. Gênesis capítulo 50, a partir do verso 1.
Gênesis 50, a partir do verso 1. Diz assim: José caiu sobre a face de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem o seu pai. E os médicos embalsamaram Israel. E 40 dias foram cumpridos para ele, porque assim são cumpridos os dias daqueles que são embalsamados. E os egípcios choraram por ele 70 dias. E quando haviam passado os dias de seu luto, José falou à casa de Faraó, dizendo: se agora eu encontrei graça aos vossos olhos, rogo-vos que vós falais aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, eis que morrerei no meu túmulo que eu cavei para mim na terra de Canaã, ali tu me sepultarás. Por isso permita-me que eu suba, rogo-te, e sepulte o meu pai, e eu retornarei. E Faraó disse: sobe, sepulta teu pai, de acordo com o que ele te fez jurar. José subiu para sepultar o seu pai, e com ele subiram todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa, e todos os anciãos da terra do Egito, e toda a casa de José, os seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente os seus pequenos, seus rebanhos e o seu gado, eles deixaram na terra de Gozém. E subiram com ele tanto carruagens quanto cavaleiros, e era muito grande a comitiva. E eles chegaram à eira de Atade, que está além do Jordão, e eles choraram com grande e triste pranto. E ele pranteou por seu pai durante 70 dias. 70 dias José chorou sobre o seu pai. E quando os habitantes da terra, os cananeus, viram o pranto na eira de Atade, eles disseram: este é um pranto gravíssimo para os egípcios. Pelo que o nome foi chamado Abel Misraim, que está além do Jordão. E seus filhos lhe fizeram conforme ele lhe ordenara. Pois seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que Abraão comprou com o campo para a possessão de um lugar de sepultamento de Efron, o Eteu, diante de Manre. Olha só, José retornou ao Egito, ele e seus irmãos, e todos que subiram com ele sepultaram seu pai, após ele ter sepultado seu pai. E quando os irmãos de José viram que o seu pai estava morto, eles disseram: José talvez nos odeie, e certamente exigirá de nós todo o mal que lhe fizemos. E eles enviaram um mensageiro a José, dizendo: teu pai ordenou antes de morrer, dizendo: assim dizeis a José, perdoa, rogo-te agora, a transgressão dos teus irmãos e o pecado deles, pois eles te fizeram mal, e agora rogamos-te, perdoa a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando falaram com ele. E seus irmãos também foram e caíram diante dele e disseram: eis que somos teus servos. E José lhes disse: não temais, pois estaria eu no lugar de Deus? Mas quanto a vós, intentaste o mal contra mim, mas Deus intentou para o bem, para fazer como é nesse dia, para salvar muitas pessoas com vida. Até aqui. José, ele recebe uma promessa, ele recebe um sonho, e ele compartilha com seus irmãos. Então ele declara para as pessoas aquilo que Deus tinha prometido para ele. Quando José fala isso, desperta no coração dos seus irmãos, da sua família, inveja, ódio, e eles estabelecem agora um plano de matar José e encerrar com aquilo que Deus tinha prometido para ele. Você precisa perceber com quem você compartilha os teus sonhos. Se existe uma verdade que eu posso falar para você é: quando nós compartilhamos os nossos sonhos com pessoas erradas, nós estamos sujeitos a sermos vendidos como escravos. O que é escravidão nos dias atuais? É quando você compartilha o seu sonho com alguém e alguém fala: você é louco, isso não é para você. Você está imaginando isso? Não, desiste, isso é muito difícil. Não, não vai ser assim. Não, não é por... Você tem esse chamado? Claro que não. Você se enganou.
Você é chamado para ministrar? Não. Você é chamado para as nações? Esquece. Deus tem um plano para você? Não. Cara, você só é mais um crente, você só é mais alguém da igreja. Faculdade não é para você. A sua empresa, esquece. Essa empresa não é para você, cara. Você nasceu para trabalhar como CLT. É muito mais seguro. Então, presta atenção com quem você compartilha os teus sonhos. José estava compartilhando algo que estava no coração dele, que o próprio Deus tinha depositado sobre ele, mas ele compartilhou no momento errado. E aí então José começa a passar por um desvio, porque os seus irmãos planejavam matar ele, no meio do caminho se arrependeram do plano e fizeram o quê? Venderam ele como escravo. E José acaba parando agora na terra dos inimigos, na terra do Egito. Ali Deus começa a operar os seus desvios na vida de José. Mesmo José chegando em um lugar onde ele não queria, Deus estava apontando para ele, para um lugar bom, perfeito e agradável. Então a primeira coisa da história de José que nós podemos aprender é que Deus usa desvios para formar em nós o seu caráter. José tinha recebido uma promessa, mas porque era muito menino, inexperiente, ele não estava preparado para desfrutar daquilo que Deus preparou para ele. Talvez hoje você está pedindo, Senhor, mas por que não acontece? Por que não acontece? Por que não rompem as coisas? Por que as coisas na minha vida não deslancham? Por que elas realmente não, de fato, elas não aceleram na minha vida? Por quê? Porque aquilo que Deus prometeu para você, o lugar onde Ele vai te colocar, você ainda é inexperiente, você ainda é infantil para chegar lá. Deus não pode colocar você num lugar de governo se você não teve ainda seu caráter tratado suficientemente de acordo com a linha e o padrão que Ele tem. Ele não se arrependeu, Ele não mudou, Ele ainda prometeu, a promessa dele ainda está de pé para você, porém, Ele precisa tratar o seu caráter, Ele precisa alinhar a sua vida, alinhar o seu caráter para chegar no lugar onde você quer e onde Ele prometeu. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de guerra, pensamentos de fazê-lo prosperar. Jeremias 29:11. Então o Senhor sabe o que Ele prometeu para você, mesmo os teus planos, o Senhor vai realizar aos nossos olhos desvios, Ele vai realizar aos nossos olhos estratégias, melhorias, Ele vai recalcular a rota para que nós possamos chegar onde nós sonhamos, mas de acordo com a vontade dEle, porque Ele sabe o melhor para as nossas vidas. Então, se você ainda não recebeu aquilo que Ele prometeu para você, espera, calma aí. Ele vai realizar na sua vida, Ele só está forjando o seu caráter. José chega agora no Egito e ele começa a trabalhar como escravo, ele começa a trabalhar como copeiro do rei, é um lugar de destaque, mas ele ainda não estava preparado, então ele vai acabar na prisão. José começa agora a governar, começa a liderar. O que eu quero dizer para você é, mesmo em meio ao processo, mesmo em meio o seu caráter sendo tratado, sendo forjado, você precisa manifestar o reino de Deus aonde você está, você precisa manifestar quem é você. José, mesmo na prisão, ele manifestava o propósito de Deus na vida dele. José era a mesma pessoa no palácio e na prisão. A pergunta de Deus para você, para mim nessa manhã é: você consegue ser um filho de Deus alinhado com a vontade dele, indiferente do ambiente onde você está? Você consegue manifestar quem é você, a sua filiação, indiferente do ambiente onde você se encontra? Todos os lugares que Deus nos coloca, Ele usa para forjar o nosso caráter. Deus promete a terra prometida para o povo sai do Egito, começa a caminhar em direção à terra prometida. O caminho, o trajeto entre a terra prometida, entre o lugar de escravidão e a terra prometida não foi um lugar em linha reta, porque Deus precisava forjar o povo. Deus trabalhou tanto a sua forja no povo dele, que o povo que saiu do Egito não foi o mesmo povo que entrou na terra prometida.
O que eu quero dizer com isso é, aquilo que Deus prometeu para você, não encerra em você. Talvez aquilo que você está plantando hoje, você não veja nem os frutos, porque a sua próxima geração, os teus filhos, os filhos dos teus filhos, é que vão desfrutar daquilo que Deus prometeu para você. Talvez você tenha a percepção de estar malhando ferro frio. Talvez você tenha a impressão de estar subindo montanha puxando ferro. Fica tranquilo, aquilo que Ele prometeu Ele vai cumprir, mas é da maneira dEle. Quanto antes Ele conseguir alinhar o seu caráter com o caráter do Filho dEle, de Jesus, que é o nosso varão perfeito, o modelo perfeito de homem, quanto mais rápido nós encontrarmos esse lugar, mais rápido nós vamos desfrutar daquilo que Ele prometeu. Foi o que Deus fez na vida de José. Segunda coisa, Deus usa os seus desvios para preparar o nosso futuro, o nosso destino. Existia uma discrepância entre José, que recebeu o sonho, e José, que era governador do Egito. Existia uma diferença muito grande entre o menino José, que recebe a promessa, e entre o homem José, que estava agora apto a governar sobre o povo, a olhar para os seus irmãos, aqueles que venderam ele como escravo, aqueles que desmotivaram ele. Ele estava preparado agora com o seu caráter transformado. José, quando ele olha os seus irmãos, quando ele olha para os seus irmãos que venderam ele como escravo, ele tinha tudo na mão para dizer: agora vocês me pagam, agora nós vamos acertar as nossas contas. Lembra quando vocês me venderam como escravos? Lembra quando vocês me trocaram por algumas moedas? Quando vocês me trocaram por alguns itens, alguns bens? Lembra quando vocês me desmotivaram, quando vocês falaram que Deus não estava mais olhando, que Deus não abençoava mais? Lembra quando você falou para mim que eu já não tinha mais jeito? Lembra? Lembra quando você disse para mim que a minha vida seria apenas um desgosto para as pessoas? José tinha tudo para se vingar dos seus irmãos, mas o processo forjou o seu caráter. E quando José sai do lugar de receber o sonho, receber a promessa, até o lugar de governo, naquele momento ele estava com o seu coração tratado para governar, alinhado com o reino de Deus. E a primeira coisa que José faz quando encontra os seus irmãos é liberar perdão no seu coração. Quando seus irmãos perceberam que José era o governador, aquele que podia abençoá-los, mas ao mesmo tempo podia matá-los, José toma uma decisão, como ninguém antes. José diz: olha, vai para casa, busca o meu pai, busca a minha mãe, busca todo mundo lá, que aquele sonho que Deus me entregou, aquela promessa que Deus fez para mim, hoje vai começar a se cumprir, e eu não vou dar um passo sequer para a direita ou para a esquerda, porque eu quero que essa promessa se cumpra. Vocês vão se curvar diante de mim, mas saibam que vocês vão se curvar diante de um coração que já perdoou. Obviamente não foi isso que José falou, mas as suas atitudes fizeram isso. José manda chamar o seu pai, ele cria situações, ele cria artimanhas, ele cria agora um processo para trazer toda a sua família. Era um tempo de fome, era um tempo de dificuldade sobre toda a terra. Somente no Egito havia comida, somente naquele lugar havia comida. O que eu estou falando para você é, quando você encontrar o lugar da promessa, saiba que Deus não está te colocando no lugar da promessa para você desfrutar sozinho. Quando você chegar no lugar da promessa, Deus colocou você lá para que você possa transbordar e abençoar quem está à sua volta. Você está preparado para desfrutar de tudo que Deus já te prometeu? Você está preparado para desfrutar daquilo que Ele falou que vai se cumprir na sua vida? Ele falou: você vai ser uma voz para essa nação. Será que você está preparado para abrir mão do sucesso e ficar simplesmente com um propósito de vida? Ele disse que você vai ser o melhor da sua empresa, que você vai ter a sua própria empresa, que você vai ser o melhor da sua área de atuação. Será que você está preparado para isso? Nenhum pai entrega para um filho uma bênção que pode ser maléfica para ele. Nenhum pai entrega para um filho algo que é bom no momento errado, porque tudo aquilo que é certo no momento errado é errado. E Deus não vai errar com você.
Então Deus vai usar esses desvios para preparar o seu futuro. Quando Deus fala para você, Ele já criou. Quando Deus disse assim, eu vou fazer de você um grande homem, eu vou fazer de você uma grande mulher, Ele não está prometendo apenas, Ele já criou esse futuro, esse lugar já existe para você. Agora Ele vai preparar o seu caminho, Ele vai colocar na sua vida situações, desvios, rotas, estratégias, estradas. Muitas vezes nem sempre vai ser estrada, uma autoestrada, toda asfaltada, toda ela iluminada, bem ensinada. Não, às vezes nós vamos pegar a estrada de chão batido, esburacada aos nossos olhos, desconfortável de andar, onde você olha para as pessoas à sua volta, está todo mundo acelerando, mas o seu tempo, o processo que você está vivendo com Deus, é um momento de você parar e simplesmente andar devagar, entender para onde o Senhor está te levando. Toda estrada que nós andamos devagar com Deus, nos leva ao lugar certo. Toda autoestrada que eu pego em alta velocidade, longe da vontade de Deus, fora do propósito de Deus, fora para onde Deus está me levando, é certeza de acidente. Talvez você chegou aqui pela manhã acidentado. Quando Deus diz para você, segura um pouco, recomeça, segura, olha, é momento de você fazer a manutenção, recalcula a rota. E você diz, não, mas as propostas estão chegando, as propostas na minha frente, as propostas estão aí, eu preciso acelerar, é o momento de eu acelerar, de eu pisar fundo, é o momento de eu fazer dinheiro, é o momento de eu crescer, é o momento de eu me desenvolver. E Deus está falando para você, ei, segura. Lá na frente eu estou vendo que é uma rua sem saída. Lá na frente eu estou vendo um muro. Lá na frente eu estou vendo que vai dar problema. Tira o pé do acelerador, vai devagar, eu estou no controle. Certamente existe discrepância entre aquilo que Deus te prometeu e aquilo que você está vivendo hoje. Certamente existe discrepância entre aquilo que você recebeu da parte de Deus com aquilo que você está vivendo. Mas fica tranquilo, o Senhor está alinhando, Ele está tratando o seu caráter, Ele está preparando você para o futuro que Ele mesmo prometeu. Ele não se arrependeu. Se você não consegue se submeter às situações, se você não consegue se submeter às lideranças, aos amigos, à família, se você não consegue submeter ao patrão, se você não consegue submeter as pessoas à sua volta, aos processos, você não vai conseguir submeter a Deus quando Ele te colocar em um lugar de evidência. Se você não consegue abraçar o processo de Deus, você não consegue viver com o peso da promessa. Se você não consegue viver o processo, o propósito de Deus na sua vida diariamente, você não está preparado para suportar os holofotes da promessa. Como é que eu sei que Deus vai colocar você em um lugar de destaque? Porque Ele disse que quando nós vivemos, nós buscamos Ele em secreto, Ele nos recompensa em público. Então fica tranquilo, aquilo que você faz, aquilo que você cria, aquilo que você forma, aquilo que você estabelece, o plano que você está estabelecendo, que ninguém está vendo, fica tranquilo, Ele está vendo, mas é no tempo dEle que Ele vai te colocar no lugar de evidência, é no tempo dEle. E quanto mais dias eu dou passo para longe daquilo que Ele quer para mim, mais distante, mais tempo eu vou levar até o lugar da promessa. Ele está falando para você aqui, você vira à direita, e aí você não vira à direita, você vira à esquerda. O que Ele precisa fazer? Recalculando a rota. Mas quando Ele fala para você recalcular a rota, é como no Waze, é como no nosso GPS. O que é isso? Quando você vira na rua errada, você não pode simplesmente parar e voltar atrás. Existe um trajeto, um processo agora que você tem que fazer para recalcular essa rota até encontrar a linha certa, o caminho preparado que Ele tem para você. Deus usa desvios para preparar você, a mim, para o futuro que Ele já criou.
Certamente você tem palavra. Certamente algum dia Deus prometeu algo para você. Se não especificamente, deixa eu falar, se você lê a palavra, se você lê a Bíblia, nela você encontra mais de 8.000 promessas específicas para todo filho de Deus. Então existe promessa para você, existe algo maior do que você está vivendo. Eu sinto realmente que pessoas chegaram aqui hoje desmotivadas com o processo da sua vida. Tipo, nossa, está difícil demais. Parece que quanto mais eu vou me engalhando em coisas, mais difícil vai ficando. Parece que as minhas estratégias para crescimento, elas só me causam peso. Elas só me causam travas. É muito melhor você andar com o fruto que Deus te entregou. É muito melhor você andar com aquilo que Ele te entregou do que com as coisas que você vai juntando ao longo da vida. Muitas vezes nós nos tornamos acumuladores de planos, acumuladores de sonhos, nos tornamos acumuladores de estratégias, acumuladores de propósitos, quando só o que importa é o propósito e o projeto de Deus para a nossa vida. O porquê que você está aqui nessa manhã, o porquê que você está hoje, em 2022, no lugar onde você está, você sabe dizer? Se você não reconhece isso, cara, ei, para tudo, larga tudo. É momento de você parar e dizer, Senhor, nós precisamos realinhar aqui, desculpa, peguei aqui o volante, me perdi, mas eu quero realmente voltar para o lugar certo. Tenho certeza que se você tivesse o poder de decisão, o poder de escolha, você não estaria no lugar onde você está hoje. Você não estaria. Eu estaria muito mais à frente, estaria muito mais além. A minha empresa estaria estabelecida, os meus propósitos estariam muito estabelecidos, eu estaria morando em outro país, eu estaria já rico, eu já seria um milionário, eu já seria alguém infantil da nossa parte, pensar que aquilo que nós criamos, aquilo que nós fazemos é melhor do que aquilo que Deus projetou. Lembra em janeiro, dezembro, o ano passado, tempo de pandemia, quando Deus apontou você para estar aqui? Lá naquele dia, Ele prometeu algo para você. E aí é tendência nossa, como Josés, infantis, inaptos, imprudentes, melhorar o plano de Deus. Deus te coloca onde você está por um propósito. E você começa a abraçar a proposta. Essa proposta é boa, essa proposta é para mim, essa proposta é boa. Se ninguém quer essa proposta, eu quero. Nem toda proposta boa é proposta que vai te levar para o lugar que Deus mandou. Essa proposta é minha, não, é conexão. Não, é um amigo que eu precisava. Não, é a pessoa que eu queria. Nossa, eu estar perto do chefe, estar perto do gerente. Deixa eu só abrir mão aqui daquilo que eu estou fazendo. Deixa eu abrir mão daquilo que eu comecei para fazer. Ei, saiba que o pouco que você tem com a bênção de Deus é muito mais do que o muito que você está criando sem a bênção de Deus. É para tudo na sua vida isso. É para tudo. Deus tem propósito para você. E por fim, nós experimentamos os desvios porque vamos viver o mal para o bem. Pastor, tudo bem, está certo que Deus sabe tudo, mas será que Ele precisa fazer isso na minha vida? Deus não faz nada que é mal. Saiba que Deus não faz nada que é mal, mas Ele permite que o mal da sua vida se torne em bem. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem a Deus, aqueles que temem, aqueles que vivem segundo os seus propósitos. Tudo aquilo de mal na sua vida que está acontecendo hoje, Deus vai tornar isso para bem. Deus vai tornar isso para o seu bem. Mas pastor, está difícil demais. Eu acredito. Pastor, eu planejei, projetei, fiz, mas não deu certo, o que eu faço agora? Larga tudo.
com a mesma ousadia que você pegou o que não era para você pegar, você precisa ser ousado para largar aquilo que Deus não mandou você segurar. O que isso quer dizer? Toda porta que você entrou, que você mesmo abriu, ela está pesada porque você está segurando na força do seu braço. Mas agora a porta que Deus abre, Ele diz que ninguém fecha. Por que ninguém fecha? Porque o braço dele está segurando essa porta aberta. Você não precisa se preocupar em segurar a porta. Sabe por que está pesado? Porque você está com a porta aberta segurando. Alguém está tentando fechar e você está segurando a porta. Não, eu vou ficar aqui, porque essa porta é porta boa, é uma proposta boa. Ei, essa proposta não é o propósito para você. Se não é o propósito para você, larga a porta, porque se ela fechar, Deus diz também que a porta que Ele fecha, ninguém abre. O que você está vivendo hoje? Nós temos diversos motivos. Pessoas estão aqui porque querem um emprego melhor, projetaram algo para esse ano que não deu certo. Nós nos encontramos aqui porque nós queremos realmente adorar a Deus, e isso é muito bom, mas lá no fundo, nós sempre vamos à igreja buscando algo da parte de Deus, e esse é o lugar para você chegar. Indiferente daquilo que você está vivendo, seja espiritualmente, ministerialmente, profissionalmente, na sua família, eu quero dizer para você que é aos pés de Jesus, que é na presença de Deus que você encontra. Talvez o que você precisa hoje é parar e voltar à simplicidade do Evangelho. Eu não estou falando de simplicidade por causa do nosso ambiente, não. Não estou falando de simplicidade porque você está em um ambiente onde alguém está pregando sem um microfone, onde nós estamos sendo parte de um pequeno começo, não é isso. Estou falando da simplicidade do Evangelho, é onde você encontrou o primeiro amor, onde você simplesmente desfrutou do amor de Deus. O que você precisa hoje da parte de Deus? Qual o real motivo de você estar aqui? A nossa vida é como um ônibus, onde pessoas entram e saem. Imagina se todo o ônibus as pessoas apenas entrassem e ninguém saísse. Eles seriam muito mais lotados até chegar um momento que não poderia se mais entrar pessoas. O que eu estou falando para você é que hoje é o dia de você entender: eu preciso liberar o meu ônibus, preciso liberar o meu avião, preciso liberar o meu metrô, preciso que pessoas desçam na minha vida, preciso que pessoas saiam da minha vida para que novas pessoas possam entrar. Preciso abrir mão dos meus planos, dos meus sonhos. O meu carro precisa estar vazio, as minhas mãos precisam estar limpas para que Deus possa colocar os planos dele, para que eu possa agora abraçar o propósito eterno de Deus na minha vida. Você não consegue segurar coisas boas ou coisas que vêm da parte de Deus se você está segurando aquilo que você ama, aquilo que você não abre mão. Geralmente o que nós seguramos é o primeiro nas nossas vidas. Geralmente o que nós mais valorizamos são os primórdios, aquilo que nós colocamos em primeiro lugar. E Deus não vai te entregar nada, Ele não vai colocar nada nas suas mãos, se nas suas mãos estiverem ocupadas com aquilo que não seja a vontade dEle. Para que você possa receber o melhor de Deus, você precisa abrir mão do bom que existe na sua mão. Mas pastor, eu trabalhei tanto por isso. Abre mão. Existia uma promessa sobre Abraão, e aí Deus chega e fala: olha, pega a sua promessa e sacrifica, me entrega essa promessa. Deus, o Senhor me prometeu ser pai de multidões, e aí o Senhor me pede o meu único filho, a minha única maneira de ter descendentes. O que Deus queria saber é se no coração de Abraão estava a promessa ou aquele que prometeu. Quem vale mais para você? Aquilo que Ele prometeu ou a presença dEle? O que está em primeiro lugar na sua vida? O seu sonho? Aquilo que Ele prometeu para você? Ou a presença dEle? Mesmo em meio aos desvios, Moisés ele para e ele fala para o Senhor: Senhor, tudo bem, nós vamos caminhar para a terra prometida, mas nós não vamos dar um passo sequer se a Tua presença não for conosco. Deus chama Moisés no monte, fala: Moisés, cansei desse povo, aquilo que eu prometi eu ainda vou cumprir, só seguir aqui, vai, segue reto, que eu vou colocar os anjos
protegendo você, mas eu não vou estar presente, eu não vou ir junto. O que Moisés fala? Senhor, obrigado pela promessa, obrigado por aquilo que o Senhor prometeu, obrigado pela terra prometida, obrigado por tudo, mas Senhor, eu não vou sair daqui se o Senhor não for comigo. Talvez hoje você chegou nesse lugar para reivindicar a promessa de Deus na sua vida, e o que você vai sair daqui hoje, o que Ele vai te entregar é algo melhor, é a certeza da presença dEle no seu dia a dia. Se coloque de pé, por favor. Eu preciso liberar pessoas, eu preciso liberar coisas, eu preciso liberar entulhos, eu preciso liberar estratégias antigas, eu preciso liberar planos antigos, eu preciso liberar coisas antigas, para que Deus possa colocar o novo dele sobre mim. Eu sinto que pessoas chegaram aqui bem cansadas, eu não estou falando cansada fisicamente não, estou falando cansados emocionalmente, cansados espiritualmente. Pessoas chegaram aqui realmente dizendo, olha, é tudo igual, todo lugar é igual, tudo é sempre a mesma coisa. Eu quero dizer para você que você não vive novidade de vida, você só não vive coisas novas se o lugar onde você está, se o ambiente onde você está não tem a presença de Deus. Todo lugar que carrega a presença de Deus é um lugar de novidade de vida diariamente. O seu trabalho, lá no seu trabalho, na repartição pública, lá na sua empresa, onde você é apenas um funcionário, ou onde você é o líder, você é o patrão, você é o chefe, coisas novas precisam acontecer, porque aonde você está, a presença de Deus precisa estar também. Talvez o que você não consiga é manifestar a presença de Deus, então você precisa hoje ser cheio da presença de Deus. Mas para que Deus possa encher, para que Ele possa te encher, é preciso você se esvaziar. Meu encorajamento para você agora é, larga as ferramentas aí, larga as tuas armas. Ninguém que chega armado diante de Deus vai vencer a batalha. Jacó, ele vence a batalha depois que ele larga tudo, depois que ele manda tudo. Jacó chega diante do vale, diante do riacho, diante do val de Jaboque, ele fala assim, ei, passa todo mundo para lá, passa tudo, as minhas riquezas, as minhas seguranças, as minhas certezas, a minha família, o meu povo, o meu rebanho, passa tudo para o outro lado, e eu vou ficar aqui sozinho, porque eu preciso de um encontro com a presença de Deus. Jacó fica sozinho, e a palavra de Deus diz que ele luta a noite inteira com o anjo do Senhor, e ele venceu, porque ele foi abençoado. Mas o que eu quero dizer para você, que assim como Jacó teve a sua coxa ferida, todo aquele que luta com o Senhor, todo aquele que busca a presença de Deus incessantemente, vai ter marcas dessa guerra, vai ter marcas dessa batalha. Nós precisamos valorizar a presença de Deus, precisamos valorizar, colocar em primeiro lugar a presença de Deus, para que possamos desfrutar das nossas riquezas, das nossas construções, dos sonhos e planos que Ele prometeu para nós. Deus não vai te encher se você estiver cheio de si mesmo. Deus não tem espaço para operar nas nossas vidas se nós formos autossuficientes, soberbos, arrogantes, prepotentes. Deus não pode operar nas nossas vidas se nós formos até mesmo humildes aos nossos próprios olhos. Assim como você está, eu quero te encorajar que você feche seus olhos.